Olá, amigos. Estamos aqui entre eu e o Coronel Ledar, diretor de trânsito, convidado a um programa nesta rede aqui. Então, eu sou o Amoretti Tavares, sou o comissário da Polícia Civil e vamos conversar sobre segurança pública, sobre crimes, sobre o trânsito e a comunidade em geral, tudo aquilo que trata a segurança pública. O senhor, com a palavra, Edar Borges, poderia nos falar a sua atividade lá na Brigada Militar enquanto coronel e até a sua aposentadoria. Agradecer pelo convite, minha saudação aos internautas, parabenizar a JP News pela criatividade, pelo ineditismo dos seus projetos. Tavares, nosso amigo, irmão, companheiro de muitas jornadas aí, nessa vida dura que é ser polícia no terceiro milênio. Tá? Tavares, foram 35 anos de brigada, como administrador público, gestando verbas e gestando pessoa, trabalhando numa área que tu conhece muito bem, que é a área da segurança, que é hoje uma das grandes demandas da sociedade, o clamor pela segurança. Nós temos aí uma série de problemas nessa área, que é um ordenamento jurídico fora do seu tempo. Tá? Com o advento da Constituição de 88, nós redesenhamos os conceitos de cidadania nesse país. E ficou só a figura dos direitos. Nós hoje temos dificuldade de trabalhar com a sociedade, de entender que há direitos, mas há também obrigações. E os direitos são de todos. Que seriam, né, Coronel, deveres? Esses deveres constitucionais que nós, em regra, não aclamamos. A sociedade, a própria mídia, sempre trabalha como um valor social da figura do direito. Né? Só tem direito, só tem direito, só tem direito. Só um pouquinho. E no caso do crime, cadê o direito da vítima? Né? Conversava com meu filho agora há poucos dias, terminando a pós-graduação dele em Direito Penal, né? Onde é que entra a vítima nesse processo? Onde é que ela entra? Se tu parar para pensar, e tu vive nesse universo, e você que está nos assistindo nesse momento, qual é o papel da vítima depois que o crime acontece? Ela só é testemunha, ela só é ouvida como testemunha e pronto. Né? A polícia leva, se tiver lesão, né? Depois vai na delegacia para prestar o seu depoimento enquanto inquérito ou no mesmo flagrante, se ela tiver condições, e encerrou ali. O Estado não se preocupa mais com a vítima, o estado psicológico da vítima, se ela precisa de um pós-atendimento, um pós-trauma. Não, a vítima passa a ser esquecido nesse processo. E aí a preocupação vem só com quem? Com o autor. Que lá na cadeia tem que ter condições boas, eu não defendo nunca que tem que ter condições ruins, mas eu defendo o seguinte, que se nós falamos em direitos humanos, onde é que estão os direitos da vítima? Tá? Então, hoje nós estamos passando por um complexo de informações muito grande. E aí nós vamos nos perguntar assim, por que Rio de Janeiro chegou onde está? Por que São Paulo chegou onde está? Por que quem trabalhou na Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, eu trabalhei, o senhor trabalhou lá também, por que nós temos no Vale dos Sinos o maior bolsão de violência e criminalidade do sul do país? Por quê? Né? E o que tem potencializado isso? Entre outras questões, deixar bem claro, é a questão da impunidade ou de um sistema normativo em que a pena não é um elemento suficiente para conter a figura comportamental criminosa. Ela não é mais. Antigamente, nós falamos aí de 20, 30 anos atrás, a questão da pena era um elemento que fazia com que o cidadão, o criminoso, né, ele tivesse um receio de cometer o crime. Né? Hoje, primeiro,
os crimes hediondos que tinham lá, que não tinha progressão, hoje tem progressão. O senhor fala, coronel, sobre o artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias do ato. Da aplicação da pena. Da pena. Então, quando tu tem essa figura, quando tu vai analisar a aplicabilidade... Né, tem que se analisar um todo. Não pode ser assim, porque isso tem um efeito, não pode olhar só na figura do réu único exclusivamente. Não, ele tem que olhar na figura do todo, de um valor social daquilo ali. O que representa? Não, todos aqui devem ter acompanhado recentemente em Porto Alegre o caso de um estupro, né, de uma jovem perto do gasômetro, 2 homens, né, e um foi preso, voltou para a prisão, ele estava com, se não me engano, foragido, alguma coisa assim, ou no semiaberto, alguma coisa nesse sentido, e o outro... como não era réu primário, não sei o quê. Solto pela justiça. Solto pela justiça. Então, só um pouquinho. A justiça libera, permitindo, então, que o criminoso continue em liberdade cometendo outros delitos. Qual é a sensação da vítima nesse momento? E a sensação da comunidade, da sociedade como um todo, mas em especial da vítima. Né? A mulher olhando aquela cena... Né? Relembrando tudo que ela passou, ela foi agredida, teve o rosto agredido, deformado, enfim, né? Violência física muito grande. E como é que se coloca a sociedade nesse contexto? Onde é que eu vejo o Estado como guardião dos meus direitos? Eu vejo assim, por uma parte aqueles formadores da Assembleia, da nossa Constituinte, por que não legislações mais rigorosas? Existem tantos recursos que facilitam a vida do autor, né? Então, os advogados entram, preso, flagrante na delegacia, a Brigada Militar nos apresenta para a Polícia Civil, o delegado autua, encaminha para o fórum, Ministério Público ouvido, né? E depois continua aquele processo e diversos recursos que existem dentro do processo penal da legislação. Então nós vimos assim, e agora a gente concorda, ambos concordam nesse ponto de vista, né, que tem que se melhorar, tem que se buscar uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade em geral, que é o Brasil, o brasileiro. Né? Nós temos que também participar nisso e gritar. O exemplo que o senhor deu desse estupro em Porto Alegre, a comunidade foi lá, deu RBS, deu 0 Hora, deu Correio do Povo, deu diversos... Deu polêmica, programa polêmica. No programa polêmica, né? Então daí houve depois aquela correria, vamos buscar, vamos voltar atrás, estamos perdendo, vamos atrás do jogo. Então foi isso que aconteceu. Mandado de prisão depois para o cidadão em razão do clamor público e tal. Exatamente. Né? Mas a sensação da vítima, eu coloco assim, e a sensação da impunidade. O cara vai lá, comete o crime, um crime violento, um crime hediondo, e aí tu vai lá e tu é posto em liberdade, sim, simplisticamente. Essa sensação. Quando vai acontecendo isso, abre outros vieses muito importantes que nós não podemos criticar com tanta veemência, porque é causa e consequência. A figura que tem virado moda no nosso país aí, linchamento. O que é o linchamento? É a prática da justiça pela sociedade quando ela não acredita no sistema. Quando tu não acredita no sistema... Vou dar um exemplo. Estados Unidos da América do Norte. Eu estive lá fazendo um curso. Alguns estados americanos tinham pena de morte, outros não. Alguns estados tinham lá ocorrência, por exemplo, comum. Num confronto lá, numa situação X, mata-se um policial. Então o estado perdeu um servidor qualificado, né? Nessa sequência, o que acontecia? A polícia ia atrás e matava o autor. Aí pegava os 2 policiais, condenavam, tiravam da polícia. Então o Estado, a sociedade perdiam 3 policiais. Um porque era morto em combate e 2 porque era processado, condenado por crime de homicídio. O que o Estado fez? Simplificou o processo. Simplificou. Pena de morte para quem matar o policial. Ponto. Deixa que o Estado vai cumprir isso. Os demais policiais não precisam cometer outro crime. Ele vai lá e faz a prisão, traz toda a persecução penal e aí então o Estado vai fazer a sua parte. Resolveu praticamente todas as ocorrências lá. Coronel, nós gostaríamos de ouvi-lo a respeito. Um grande problema aí social sobre as construções
de presídios, né? O que o senhor acha, o que o senhor entende? O nosso presídio aqui em Montenegro, as lotações, poderia também, bato tanto nisso, coronel, a respeito de uma construção de um presídio aqui no Vale dos Sinos, né? Também poderá, como se diz, captar as pessoas deles, não só os nossos, vem tudo para cá, para Montenegro, a casa inchações, riscos, diversos outros elementos, governos prometendo maior segurança, maior número de policiais militares, maior número de policiais civis, se não é a gente trabalhar, como o senhor também trabalhou nesse caso, para conseguir policiais, qual é o seu entendimento nisso? Essa questão nós temos a figura de que se a polícia atua e faz a prisão, tem que ter um lugar para colocar o preso, primário. Segundo, eu defendo que cada comunidade tem que cuidar dos seus. Assim como tem que cuidar do seu lixo, tem que providenciar em água, luz, telefonia, cada comunidade tem que cuidar dos seus desajustados, entre aspas, numa visão de regra de conduta. Por que isso? Primeiro porque é dever do município, ele tem que cuidar dos seus, certo? Então o município deveria ter o seu presídio. Segundo, numa visão sociológica, o preso ele tende uma maior probabilidade de se ressocializar e estando mais próximo da família. Se eu pegar um preso e colocar mais longe, mais desassociado, mais longe e mais fácil, ele perde os valores que são chamados de freios sociais. A não ser aquele caso das prisões federais, que é aqueles líderes de grandes... Sim. Aí tem tratado diferente os diferenciados. Exato. Que são as prisões em outros estados, né? Por exemplo, líderes de grandes quadrilhas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vão para o estado do Tocantins, do Amapá. Né? Aí são medidas estratégicas no sentido de desestabilizar as organizações criminosas dentro e fora do presídio. Né? Quando tu tem nessa condição, mas a grande maioria, né, não são esses. A grande maioria são crimes que acontecem de furtos, roubos, enfim, dentro das suas próprias comunidades, que a comunidade tem que cuidar. Vamos pegar aqui, a nossa modulada aqui, em regra, está sempre acima de 100% além da capacidade. Se a capacidade é 200, tem 400, é 1.000, tem 2.000. Né? E assim, a grande maioria dos nossos presos aqui, o senhor sabe disso, para quem não sabe, nossa é uma minoria. Ou seja, nós temos aqui de Canoas, São Leopoldo, nesses lugares que não tem presídio. Tá? Então acaba o quê? No presídio central ou trazendo para Montenegro. Chegando ao ponto, por exemplo, que todo mundo já sabe, mas só para relembrar, a nossa modulada com problema de meio ambiente. O tratamento dos dejetos, enfim, né? a céu aberto, etc. e tal. Né? Nós temos uma modulada a campo aberto. Né? A campo aberto. E aí vem outras questões todas. Por que nas cadeias, só para a questão de controle de cadeia, por que nas cadeias não tem um sistema de vídeo monitoramento eficaz? Por quê? Correto. O que tem por trás disso? E agora eu estou botando o dedo na ferida de verdade, assim, ó. O que tem por trás disso que não te permite ter um sistema eficaz? Nosso presídio de segurança máxima do estado do Rio Grande do Sul, a PASC, recentemente saiu uma notícia à rede nacional que tinha mais celular lá dentro do que número de presos. Esse ano foi retirado 300 e poucos celulares lá de dentro e a população carcerária é 200 e poucos presos. Só um pouquinho. E é a nossa cadeia de segurança máxima. Máxima, entre aspas, até aonde? Né? Então, a segurança para quem, né? Para quem? Então tem que rever esses conceitos. Por que as cadeias todas não são vídeo monitorado? Né? Se eu quero evitar fuga, se eu quero evitar a influência lá dentro, o tráfico de drogas, de armas, de celular, etc. e tal, nas cadeias hoje já não se movimenta dentro da cadeia o celular, se movimenta o chip, de um lado de uma galeria para outra. Ninguém vê isso? Por que ninguém vê? O que tem nesse confronto aí? O que está se tapando? Por que não bota um sistema eficaz de vídeo monitoramento que eu controlo tudo do preso? Por quê? E muitas vezes o vídeo monitoramento em âmbito na sociedade nos controla, nos enxerga, bem dizendo que para bem entender, nos enxerga as nossas ações, nossos contatos, nosso caminho. Sim. Mas também esses presídios lá no policiamento ostensivo. Tira o policiamento da rua
no fim, para ter uma guarda montada, uma guarda eficaz lá no presídio, que a Brigada Militar faz muito bem esse trabalho, mas se tira o militar, o policial das ruas, como se diz. A comunidade precisa tanto nos bairros, né, no próprio centro da nossa cidade, os comerciantes precisando de policiamento, né, de segurança, que se diz. Então fica aquele efetivo lá. E muitas vezes, né, coronel, o senhor na caneta lá teve que quebra-cabeça para montar, e se não for folga, é hora extra, se a hora extra é folga, né? E não tem, tira daqui, tira de outra comunidade. Isso é uma situação, né, coronel? Com certeza. Na verdade, assim, eu sempre tenho dito que não tem solução simplista para problema complexo, né? Só uma medida não vai resolver. Esse autor do crime, por exemplo, ele já causou um dano à sociedade quando ele comete o crime, né? Essa mesma sociedade que foi vítima do crime, desse ato delituoso, essa mesma sociedade é que sustenta ele na cadeia, né? E mais, eu tenho que tirar efetivo das ruas para que cuida dos de bem, né? Para cuidar de novo do criminoso que está lá na cadeia. Então, se nós olharmos num contexto, esses efeitos continuam lá, continua lá. O cidadão hoje, se ele for pedir um dentista, um médico qualquer, no Sistema Único de Saúde, ele vai conseguir daqui a 6 meses, 1 ano. O preso tem lá médico, dentista, advogado gratuito dali, enfim, recebe a comida pronta toda hora, não tem que pagar nada disso, e mais ainda, em alguns casos, os familiares ainda recebem desta mesma sociedade que ele cometeu o crime um valor pecuniário, né, para ele repassar para a família, etc. E tal. Então, se nós pararmos para pensar e olhando numa visão mais crítica, nós fizemos o quê? Nós penalizamos a sociedade várias vezes. Várias vezes. Quando tem que destinar recursos que poderia ser feito uma ponte, poderia ser feita uma escola, eu tenho que destinar para construir um presídio, né? O policial que tinha que estar lá na rua, né, ele vai lá para a cadeia. Aqueles funcionários, os agentes da SUSEP que estão lá, que precisa cada vez mais, e hoje tem as cadeias, algumas aí administradas pela Brigada, porque a SUSEP não tem suporte para fazer isso, por causa do presídio central, que é o maior presídio que nós temos no estado, né? E no complexo de Charqueadas também. O que acontece? Desviamos meio que estaria a serviço da sociedade, né, para manter o preso lá a que custo? Então nós pagamos, enquanto sociedade, numa visão sociológica de novo, né, várias vezes, né, por esse ato criminoso. E a vítima não tem direito a nada. Qual é o direito que tem a vítima? Vamos pensar de novo, né? Não estou falando aqui a figura, não estou potencializando a vitimologia. Não, eu estou colocando a vítima em caso concreto, né? Essa moça lá que foi estuprada. O que o Estado foi na casa dela, deu apoio, deu sustentação psicológica, né? O que produziu? Porque segundo a psicologia diz que esses traumas tu não deleta mais da tua mente, tu aprende a conviver com eles, né? O Estado está preocupado com isso, né? Medário interessante ali que tu colocaste, a vítima e a vitimologia. A vitimologia concentra-se naquela pessoa, o ser humano, as ações dele, que corrobora para que seja praticada uma ação melhor do autor do crime. Vamos exemplificar aqui. Estimula. Por que não exemplificar? Estimula. Sai do veículo e deixa a chave na ignição. Esse trata-se da vitimologia. Mas o que o senhor está se referindo, e muito bem se referindo, é a vítima em si, aquela pessoa que chega e precisa do atendimento tanto dos militares, quanto da Polícia Civil, da Guarda Municipal, todo aquele ente, né, que se torne segurança para aquela comunidade. E assim, vejo também, então, aquela pessoa que não tem condições econômicas, nós com essa experiência que temos, aqui tem mais, se formos somarmos, tem mais de 60 anos tranquilo de experiência de segurança. Com certeza. Muitas vezes a gente, né, coronel, nós ficamos a pensar, né, como vai se desenvolver isso no futuro? Poder econômico. Olha para trás e olha para frente nisso. Realmente, assim,
Hoje nós temos um avanço galopante, né, dos índices de criminalidade. Os furtos de veículo, furto de residência, o próprio assalto, né, o tráfico de droga, o tráfico de armas. O homicídio aumentou 20,7% em São Paulo, no estado de São Paulo. Aí eu também comecei a pensar sobre o desarmamento, né? O que contribuiu o desarmamento? O desarmamento, e aqui eu vou fazer uma figura que esteve nessa casa aqui, certa feita, o nosso comerciante de armas ali, o Nogueira, né? O desarmamento é uma piada. É uma piada. Mas gostaríamos de nós complementarmos no próximo bloco sobre esse assunto, muito importante.